Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Ótimo encontrar você aqui para nossa segunda edição desta terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no canal, bem pertinho, se já não batemos aí 220 mil amigos. É o canal que mais cresce, falando de vasta gama, mais de 5 mil amigos no mês de maio. Gratidão a você, torcedor que se junta ao fanático. E afinal de contas, Léo Jardim fica ou não fica? Como é que está a situação do Léo? Verratti e Coutinho, vou falar sobre esses dois assuntos agora aqui também no nosso vídeo. Começando pelo capitão. Capitão vascaíno que tem contrato até dezembro de 2026, comprou recentemente uma casa no Rio de Janeiro. Há a intenção, Verratti, de permanecer na cidade maravilhosa após o fim do contrato, quando se aposentar, morar, fixar residência no Rio de Janeiro, como tem Dario Conca. Lembra do Conca, que jogou no Vasco, jogou em outros clubes? Ele, depois que parou, fixou residência e mora no Rio de Janeiro. Então, o Verratti tem o mesmo interesse, vai ganhar um novo bebê, então ele comprou uma casa num condomínio perto de onde ele mora hoje, né, que ele mora hoje é alugada, com esse interesse, sem problemas. Negociação com ele não foi arrastada. Coutinho tem contrato com o Aston Villa, mais 2 anos de vínculo com o clube inglês, que tem um interesse em abrir mão, em fazer uma rescisão contratual. Ah, mas o Aston Villa investiu muito quando trouxe o Coutinho, os salários são altos. Aí está o problema. Os salários do Coutinho são altos. Quando ele veio para o Vasco, ele abriu mão de uma boa parte do salário para receber no Vasco. Ele recebia 4 milhões de reais. 4 milhões de reais no Aston Villa. No Vasco, ele recebe na faixa de 1.100.000 reais. Então, ele abriu mão de 2.900. Na Inglaterra, ele recebia a cada semana pingava 1 milhão de reais, o equivalente na sua conta. Aqui é sempre até o 5º dia útil. Então, muda muito. Ah, mas o que é 1 milhão, 2 milhões ou 3 por mês para já quem tem milhões na conta? Isso só pode responder o próprio. E vai cair no assunto que eu vou tratar agora. Léo Jardim. É o assunto que mais é falado hoje, assunto mais comentado nos grupos todos de vascaínos. E muita gente me pergunta assim, Azevedo, Vênia Casagrande publicou, ele é muito bem informado, que o staff do Léo Jardim disse não, recusou mais uma proposta, a 4ª do Vasco, é verdade? É verdade. E vou além. Uma informação exclusiva para você, torcedor. O Léo Jardim não está interessado em renovar o contrato com o Vasco. Já disse a pessoas próximas que o futuro trata-se de Europa. Só tem um detalhe, torcedor. Se você ler por aí que a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato, é mentira. Vou explicar para você a situação do Léo Jardim. O Léo Jardim, se ele cumprir 50% dos jogos, isso me foi dito ontem pelo Carlos Amodeu, confirmado por ele, porque sempre há uma dúvida, 50 ou 60? O Amodeu me falou isso ontem na sede da CBF. 50% dos jogos da temporada, ele, obrigatoriamente, o Vasco, renova automático com o Léo Jardim. É bom deixar muito claro que lá atrás, quando assinou esse contrato com a cláusula de renovação automática, caso atingisse a meta, né, o número de jogos, ninguém colocou uma arma na cabeça do Léo Jardim. Ele fez isso em comum acordo com o Vasco. Aliás, não era essa gestão, era a gestão anterior. E ele topou, ele achou do cacete, pô, beleza, 3 anos de contrato, com a possibilidade de mais 4. Pô, se eu atingir as metas, eu vou atingir, eu me garanto, confio no meu trabalho, legal. Só que ele veio se destacando no Vasco. E é super normal que desperte o interesse de outros clubes. O que fez o Vasco desde o ano passado na atual gestão do presidente Pedrinho? Procurou o Léo Jardim através do seu empresário Paulo Pitombeira, que é quem está negando sempre as propostas e, segundo palavras de pessoas de dentro do Vasco, é quem está cozinhando o Vasco em vários momentos, porque a proposta chega e ele leva um tempão para responder. É do jogo? Ok. Só que também é do jogo ter contrato e cumprir.
O Vasco não vai ser refém e nunca vai ser refém de nenhum atleta. Não vai ser do Léo Jardim, que é um baita goleiro, mas não é o maior de todos os tempos. Na fila do pão, tem Acácio, Mazzaropi, Barbosa, que leva o nome, inclusive, do nosso CT. Tem Carlos Germano, tem Elton, tem Fábio, tem grandes goleiros. E o Léo Jardim caminhava para isso. Por que eu digo caminhava? Porque ele está demonstrando interesse em ir embora, o que é legítimo e é do jogo. Só que o Vasco não vai ficar chupando o dedo. Ele vai alcançar a meta de 50% e o Vasco vai fazer a renovação automática caso não haja um acordo com ele. Simples assim, torcedor. Então, zero preocupação da minha parte, da sua enquanto torcedor, de que ele vai embora de graça. Não tem a menor possibilidade dele ir embora de graça. Ele não sai do Vasco por menos da multa rescisória. Claro que pode ter uma negociação do pagamento da multa, tem uma luva que está devendo aqui, compõe e tal, mas não sai o Vasco de mãos abanando. E nem ele pode assinar um pré-contrato, senão são dois vínculos. Agora, qual é o interesse do Vasco na situação do Léo Jardim? Desde dezembro, e já fez 4 propostas para ele, o chamou e falou, olha só, vamos renovar. Primeiro, 2 anos de contrato, mais um, ou seja, 26, 27, com a possibilidade, caso de metas, você chegar a 28, e com valores que ultrapassam hoje os R$480 mil que ele recebe. Não houve acordo. Mais uma rodada, mais uma. O Vasco chegou a 3 anos de contrato, mais um, ou seja, 26, 27 e 28, com a possibilidade de renovação automática, caso alcançasse as metas, para 29. E com um valor superior, na casa de R$700 mil. Que venhamos e convenhamos, para um goleiro, é um baita salário. Não é o maior do Vasco. Hoje, Dimitri Payet ainda está no Vasco, Coutinho, Jair, Verratti, são jogadores que recebem mais. João Vitor. E o Vasco, na última tentativa, aproximou o valor desses caras. Coutinho, Verratti, Jair e Payet. Ou seja, a gente está falando de um salário próximo a R$1 milhão. 900 a R$1 milhão, com bônus, com metas e 4 anos de contrato. Torcedor, se o Léo Jardim não quer, não adianta oferecer 2 milhões, dar a chave de São Januário, ele não quer, é direito dele. Só que é direito do Vasco exercer a cláusula que foi assinada por ambos os lados e renovar automaticamente o contrato. Zero problema, Léo, você quer ir embora? Não tem problema, seu contrato está renovado automático, porque consta lá, você assinou, isso é um documento. Veio o Porto, veio o Aston Villa, veio o Arsenal, PSG, qualquer clube, veio o Palmeiras, veio o Cruzeiro, é só pagar a multa. E muito obrigado, Léo. O Vasco vai continuar existindo pós saída do Léo Jardim, até porque trouxe um goleiro que as referências são ótimas. Eu confesso não conhecer, não vi ele jogando na Espanha, mas as referências são ótimas, o Daniel Fusato, que está no banco. E se não for o Daniel, vai contratar um outro goleiro. Ah, o Vasco não pode perder o Léo Jardim. Por quê? Se ele não quer ficar, o Vasco não pode perder dinheiro. Encostar o Léo Jardim e deixar só em janeiro de 2027 ele sair. Claro que não. Renova automaticamente, vai pagando para ele? Então, torcedor, o que eu tenho para falar para você é o seguinte. Se o Léo Jardim não quiser renovar mesmo, fez mais uma proposta, ele quer a chave de São Januário, quer o cofre da SAF, enfim, estou brincando aqui, mas se ele quer muito mais, não tem acordo, Léo. Não tem como. O Vasco tem um limite. Tem um limite. Ele é importante, é. Mas ele não é a última bala do nosso pacote. Aí não, né? Quer ir embora? Muito obrigado, Léo. Sucesso. Mas paga para sair. Simples assim. Torcedor, antes de ir embora, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu arquivamento das denúncias feitas pela advogada Larissa, que foi amante do Payet, fez uma série de acusações com violência e tal contra ele, mas o MP viu que não há provas concretas e pediu o arquivamento do processo. Payet está na França, vai voltar ou não, mas vai rescindir com o Vasco, não joga mais com a camisa do Vasco, ele que disputou 77 partidas. Um grande abraço para você, torcedor, muito obrigado pelo carinho e até amanhã.